O ar cortou-se em silêncio quando Alder Kyllon se ajoelhou na clareira coberta de folhas molhadas, a mão esquerda apoiada no peito como quem tenta segurar o próprio coração, e falha. Seus dedos tremeram, arrepiados por uma dor que a idade não explicava. Algo dentro dele apodrecia em silêncio, uma ferida que o consumia de dentro para fora. Ele olhou para a lua cheia, pálida e indiscreta, como se buscasse nela um veredito, e ao invés de paz, encontrou a urgência de um pedido que soou como um comando fraco e desesperado. Marina Duarte estava diante dele, as mãos apertadas em torno de uma bolsa de couro cheia de frascos, o rosto aceso por um misto de raiva e pena. Atrás dela, os olhos jovens e leais de Caio, o Beta, brilhavam com medo e adoração. «Seja minha Luna e fique com a Alcateia», ele disse, e a voz dele, que havia ordenado rios e fronteiras, se tornou quase um sussurro onde havia quebras. A clareira pareceu segurar o fôlego coletivo do Vale da Lua. Marina teve vontade de rir e de fugir ao mesmo tempo. Em vez disso, a gargalhada que saiu foi amarga, como se a revelação de Alder fosse uma armadilha vestida de humildade. Espera, antes que a próxima revelação se desenrole. Se esta história já te conquistou, deixe-nos saber de onde você está acompanhando. Para garantir que você não perca reviravoltas inesperadas, reconciliações emocionantes ou novos começos, assine e fique por dentro. Agora, voltamos à narrativa. Aldeão por aldeão, os sussurros chegaram antes dos passos. Marina sentiu-os como uma corrente fria que vinha da borda da clareira. Olhos que a estudavam como se ela fosse uma ferida aberta, línguas que já haviam julgado sem ouvir. Ela havia crescido entre o vilarejo e a floresta, filha de uma herbologista que conhecia os nomes de todas as raízes e os cantos do vento. Aprendeu a curar febres e a desconfiar de promessas fáceis. Aos 29 anos, solo e firme, jurou nunca se prender a ninguém que pudesse aprisionar sua liberdade. Ainda assim, ali estava, com Alder Kyllon, o alfa que governava com a mesma mão que já havia decidido o destino de dezenas, pedindo o que a tradição exigia e o que sua humanidade mais temia, que ela se tornasse Luna, consorte que selaria negociações, legitimaria sucessões e carregaria sobre os ombros a estabilidade de uma matilha inteira. Havia história demais naquela voz cansada. Aos 52 anos de Alcateia, Alder era mais que um líder. Era um relicário de batalhas e neve, de decisões que custaram vidas e de noites em que o choro veio disfarçado de ordens. Perdera uma filha numa guerra de territórios. A memória do nome dela era um espaço que Alder trancava a 7 chaves, e quando raramente o nome escapava, ele o repetia com uma culpa que não pedia perdão. Vira betas desertarem, viu alianças racharem sob promessas de alimentos e território. Era um homem que conhecia o preço da liderança, e agora, marcado por uma doença que corroía carne e respiração, fazia um pedido que misturava desespero e dever. 3 luas, ele havia dito. 3 luas para que um pacto imortalizasse sua escolha e preparasse o terreno para quem viesse depois. 3 luas para que Marina, humana entre lobos, tomasse um lugar que nenhum humano ocupava com tanta autoridade. Marina, por seu lado, trazia cicatrizes que ninguém ali imaginava. Seu irmão fora um meio Lycan, rejeitado pela aldeia e por sua própria natureza. O trauma daquele abandono moldara suas decisões. Ela aprendeu a construir muros de racionalidade, poções para a febre, cálculos de risco, planilhas mentais de benefícios e perdas. A oferta de Alder parecia, à primeira vista, uma honra quase mítica. Ser Luna significaria poder, segurança, uma casa entre a floresta e o vale. Mas para Marina significava também rendição, a entrega de sua autonomia a uma estrutura que já mostrara sua afeição por sacrificar indivíduos em nome do clã. Ela não era ingênua. Sabia que a tradição escolhera as luas para acertar contas, para selar pactos de sangue e para amarrar corações. Sabia também que aceitar significava reger um povo que a considerava suspeita, por ser humana, e mais que isso, ser responsabilizada por decisões que não seriam apenas suas.
Caio, então com pouco mais de 30 invernos, fazia o papel de ponte entre os mundos. Criado por Alder como filho adotivo, era o tipo de lealdade que não se explica, só se sente. Olhos que carregavam uma devoção quase filial, mãos que sabiam guiar a alcateia nas horas de confusão e um silêncio que escondia dúvidas. Havia noites em que Marina o via sair sem rumo pela borda da floresta, como se buscasse em algum canto do mundo a resposta para uma pergunta que ninguém fazia. O que acontece quando a lealdade se choca com o medo de perder o lar? Caio temia que a escolha de Marina, caso aceitasse, mudasse o equilíbrio do vale, que a presença de uma humana no centro das decisões fragmentasse a confiança já abalada. E em seu íntimo existia o medo cruel de que, ao se tornar Luna, Marina pudesse ocupar o lugar que ele secretamente desejava, ser mais que um escudo, ser parte de um futuro que Alder não poderia ver. A clareira estava encharcada pela chuva da tarde, o aroma de terra molhada e ervas misturado ao cheiro forte de pelo e ferro. O céu, ainda repleto de nuvens, deixava a lua aparecer como um acidente prateado entre sombras. A tradição pedia que o pedido fosse feito em público, para que os membros opinassem, para que rivais pudessem analisar e para que o eco gerasse compromissos. E Alder, mesmo fraco, escolhera o palco público. Não por orgulho, mas porque sabia que decisões forjadas em segredo morrem sem honra. "Eu não peço por mim", disse ele, a voz rasgando um pouco mais à medida que falava. "Peço pela alcateia. Preciso de alguém que dê nome e rosto àquilo que vem depois. Alguém com coragem para enfrentar os olhares que virão." "Eu não peço por mim", disse ele, a voz rasgando um pouco mais à medida que falava. "Peço pela alcateia. Preciso de alguém que dê nome e rosto àquilo que vem depois. Alguém com coragem para enfrentar os olhares que virão. Alguém que possa, se precisar, me lembrar que o que fiz por um ideal que não pode se perder." Ele falou com uma franqueza que doeu em Marina. Havia ali uma rendição calcada na última força que lhe restava. Marina ouviu e sentiu, ao mesmo tempo, uma ira antiga e uma pena improvável. Conhecia o peso de decisões que tiravam vidas, e o medo de Alder de ser lembrado como fraco. Sabia que assumir seria aceitar uma máquina que engolia erros e vomitava culpa. Não confiava em alfas que pediam favores quando o tempo os forçavam à humildade. Ao mesmo tempo, perceber que aquele líder, que poderia comandar tempestades com uma palavra, tremia diante da possibilidade de perder a única coisa que não tinha preço, o legado, fez com que a defesa de Marina vacilasse. A oferta vinha com promessas não escritas, proteção para o vilarejo, reconhecimento e talvez algum poder para moldar decisões. Mas havia também o fantasma da profecia que corria pelas bocas antigas. A lua que cura pode cegar, a mão que sela pode prender. Marina apenas ignorou profecias desde que aprendeu que a superstição era uma muleta para os fracos. Agora ouvia o murmúrio ecoar em si, como se alguém tivesse tocado uma corda íntima. Por trás do pedido havia jogo de poder. Outros clãs observavam. A alcateia do Vale da Lua permanecia uma joia territorialmente cobiçada. Rios que cortavam terras férteis, clareiras onde o gado pastava livre e rotas que permitiam caça regular. A ascensão de uma luna humana seria vista como sinal de fraqueza por alguns rivais, ou como abertura para infiltrações políticas. Já existiam olhares de águia. Alfas rivais sussurravam que um humano no conselho poderia ser manipulado. Betas desconfiavam que seus postos seriam roubados por uma lua que desconhecia os ofícios de liderança interior. Alguns ômegas sonhavam com paz, enquanto outros viam nas mudanças um perigo que poderia trazer guerra. O pedido de Alder, portanto, não era apenas uma súplica pessoal. Era uma peça no tabuleiro político que moveria peças e provocaria reações imprevisíveis. Marina observou Caio, cuja postura falava mais alto que qualquer palavra. Ele se interrompeu quando Alder falou, a mandíbula apertando. O jovem Beta lembrava a todos que a alcateia era mais que tradições, era afetos, medo compartilhado e dever. Se Marina aceitasse, ele perderia algo que nem sabia nomear.
Se recusasse, Alder poderia ser lembrado como fraco, e o vale poderia sangrar por isso. O dilema crescia como raízes que se entrelaçavam sobre os pés de todos ali. Aceitar significaria segurança para muitos, mas perda de liberdade para um. Recusar seria um ato de coragem que poderia custar vidas. E enquanto a lua subia, indiferente, Marina percebeu que aquela decisão não a afetava apenas como indivíduo, mas como símbolo. Era uma escolha que remoldaria o que significava ser humana entre lobos. Quando os primeiros manifestos surgiram, sussurros, opiniões em voz baixa, um velho beta que se aproximou com cicatrizes mostrando jornadas passadas, Marina sentiu a clareira encolher. Viu nos rostos dos presentes as mesmas perguntas que borbulhavam em sua mente. Você pode liderar o que não é seu? Pode amar sem se perder? Pode ser solidária sem ser submissa? E mais, o que ela esperava de si mesma se aceitasse? A proposta de Alder era um convite para entrar numa teia feita de tradição, culpa e esperança. Mas também oferecia a oportunidade de redefinir papéis, de criar uma luna que fosse menos um selo e mais um contrato consciente. O dilema ficou pesado na boca de Marina, como o gosto de metal de um remédio muito forte. Ela podia, naquela noite, recusar e manter sua liberdade intacta, ou aceitar e correr o risco de perder-se. A primeira lua daquela série ainda estava por vir, e com ela, promessas de mudanças. O pedido soava tanto como um ato de despedida, quanto como uma semente de renascimento. Marina sentiu, pela primeira vez desde que perdera seu irmão para a indiferença dos outros, que estava num ponto de inflexão que a obrigaria a questionar tudo. A clareira, testemunha de tratados antigos e de sangue derramado, aguardava sua resposta. Ao longe, na sombra das árvores, uma figura antiga, uma loba solitária que escolhera não pertencer, lambeu as patas e observou. A história que começava naquela noite não tratava apenas de amor ou poder. Tratava de como dois seres, feridos de maneiras diferentes, poderiam costurar um novo tecido para um povo que precisava mais do que palavras. Marina respirou fundo, sentiu o céu virar a página da noite. As frascos em sua bolsa chacoalharam, produzindo sons que pareciam batidas de um coração. Ela sabia que qualquer resposta mudaria o vale para sempre. Ainda assim, não era apenas Alder que precisava de cura. Era a própria Alcateia, e talvez ela, Marina, fosse a cura que ninguém previra, ou a fagulha que acenderia uma conflagração. O dilema, denso como nedrina, estava ali, esperando para ser atravessado. Ela ergueu a cabeça, pronta para responder, mas a voz que veio primeiro não foi a dela. Foi Caio, que falou com a tempestade nos olhos e a calma de quem foi forjado por dever. Nós precisamos saber. Você aceita ser nossa aluna, Marina Duarte? O mundo prendeu o fôlego enquanto Marina encarava o homem que pedia seu coração e sua liberdade em troca de algo que podia salvar ou condenar. Marina sentiu o tempo dobrar sobre si como um cobertor pesado. A pergunta de Caio ecoou, mordendo o ar úmido. Nós precisamos saber. Você aceita ser nossa aluna, Marina Duarte? Olhos se voltaram para ela como lanças. A clareira, que segundos antes respirava em silêncio, agora pulsava com expectativa. Alder apertou a mão contra o peito, o rosto sulcado pelas memórias. Caio parecia uma linha esticada, pronta para arrebentar. Os betas formavam um semicírculo, cada um testemunho vivo da história do vale. Marina podia sentir sobre si a história inteira do lugar, uma tradição que, mesmo arranhada, continuava a exigir obediência. Ela abriu a boca, tentando reunir palavras que fossem honestas e, ao mesmo tempo, capazes de sobreviver àquelas presenças. Sentiu primeiro a voz do irmão, lembrança de um menino que chorara por não pertencer. Depois, a do próprio Alder, voz de homem ferido que pedia algo que misturava culpa e dever. Havia também o murmúrio das profecias, agora sibilando entre os galhos. Cuidado, dizia a floresta. Marina sabia que qualquer resposta seria histórica. Ela poderia aceitar, entrar na trama de poder e talvez temperá-la com humanidade. Ou recusar e provocar correntes de mudança que poderiam rasgar o vale. Não era uma escolha entre amor e liberdade,
Pelo menos não apenas. Era um nó entre responsabilidade e medo. Ela inspirou, sentindo o cheiro das ervas que usara em tantas noites de febres e partos. Eu não posso aceitar por impulso, disse finalmente, e o som de sua voz cortou a tensão como uma lâmina fria. Se eu me tornar Luna, será para proteger as pessoas que vivem aqui, não para preencher um vazio de culpa. Ouviu-se um sussurro. Alguém murmurou que isso já era audácia suficiente. Marina continuou. Preciso entender o que isso realmente significará. Como serão as decisões? Quem me ensinará as tradições que vocês exigem? E seus olhos encontraram os de Alder, incrivelmente vulneráveis. Como a Alcateia aceitará um humano que nunca passa pela lua como vocês? Eu não quero ser um selo vazio. Alder inclinou a cabeça, como quem aceita ser desnudado. Havia alívio e dor naquela expressão. Não peço docilidade, Marina. Peço presença, respondeu ele com a voz falhando. Você conhece os venenos da floresta melhor que muitos, conhece dores que nós, lobos, esquecemos. Não quero que você seja um papel preenchido por alguém que não sente. Quero alguém que possa, talvez, ensinar-nos outro modo de cuidar. Suas mãos tremiam menos agora, não por força, mas por algo que se parecia com esperança. Caio soltou um nume de ar, surpresa e alívio disputando seu rosto. As perguntas, porém, não desapareceram. Um velho beta com cicatriz na mandíbula avançou, a voz arrastada pelo peso da idade. E a sucessão? Quem garante que, depois de 3 luas, outro alfa não chega e reclama o vale, dizendo que um humano nos deixou vulneráveis? Marina respondeu com a calma de quem lidava com gente desesperada em enfermarias. A lei da Alcateia não muda porque eu tome um nome. As fronteiras continuam, os guardas continuam. A diferença é que a presença de alguém humano pode abrir portas para alianças diferentes. Eu não pretendo substituir os guardiões, pretendo somar. Havia nas suas palavras uma estratégia, não submissão, não controle, apenas a promessa de trabalho árduo. Mas as reações foram variadas. Alguns betas murmuraram concordâncias cautelosas. Uma jovem ômega sorriu, talvez imaginando uma era de menos rixa. Outros cerraram os dentes. A tradição mordia como o frio, e o frio não perdoava faltas. Enquanto isso, nos limites das árvores, sombras se moviam. Observadores de clãs rivais, enviados que esperavam por qualquer sinal de enfraquecimento. Marina sentiu a presença desses olhos invisíveis como mãos que experimentavam o pulso do vale. Aceitar não seria apenas um ato interno, seria um gesto público com consequências geopolíticas. Caio aproximou-se, tão perto que ela sentiu o calor do corpo dele. Se você ficar, farei tudo para que nenhum de nós a veja como uma invasora, murmurou. E havia algo de tão verdadeiro em sua promessa que Marina quase quis acreditar sem medo. Mas você também precisa saber que há aqueles que preferem sangue à razão. Eles podem tentar manipular seu medo. Havia uma nota de dor na voz dele. Lealdade que sangrava por amor não declarado, talvez, ou simplesmente a dor de ver o lugar que amava transformar-se. Marina pensou então no irmão. Lembrou-se de noites em que velas tremeluzentes a mantiveram acordada, misturando tinturas que não curavam a rejeição alheia. Pensou no próprio medo de amar e ser presa. E, por fim, viu Alder não como um símbolo da opressão, mas como um homem que, nas últimas luas, buscava reparar com honestidade o que, em vida, talvez não tivesse conseguido curar. Uma maciça onda de proteção subiu nela, não por respeito automático, mas por compaixão. Ainda assim, a prudência imperava. Posso tentar, disse ela, com uma franqueza que obrigou a todos a recuar, mas com condições. Os ecos pelas árvores foram um rugido contido. Condições? Perguntou o velho beta desconfiado. Marina desenhou na terra com o bastão de pontura vara. Primeiro, um tempo de aprendizado público. Não quero ser ratificada por um grito e depois usada como emblema. Segundo, decisões compartilhadas. Se eu for Luna, não será apenas minha palavra. Teremos conselhos verdadeiros. Terceiro, proteção a meu irmão e aos meio-lícans.
Não aceitarei um título que condene outras vidas. Cada condição parecia cortar a superfície de antigos acordos. Era uma tentativa de redefinir papéis, de tornar a posição menos simbólica e mais funcional, menos sujeita à magia antiga e mais à justiça cotidiana. Alder observou cada cláusula como se estivesse calculando a linha entre o que precisava e o que podia oferecer. O vale inteiro estava em jogo, e com ele, seu nome. Aceito, disse ele finalmente, baixo, com um fio de voz que era ao mesmo tempo rendição e pacto. Haverá conselhos, haverá proteção, haverá o direito de aprender. O peso que caiu do ombro dele foi quase palpável. Havia alívio e também medo, o medo do que viria depois. Mas a aprovação pública não veio sem murmúrios. Na borda da clareira, um mensageiro de um clã vizinho quebrou o silêncio. Ouvi dizer que Alfas do Norte já enviaram espiões para estudar o vale. Uma luna humana pode ser alavanca para negociar terras. Sua voz era perigosa, fina. Marina sentiu o ambiente mudar. O pedido de Alder abrir as janelas que ninguém ali podia controlar totalmente. Se outros clãs viessem com promessas douradas, se manipulações de palavra e oferta surgissem, o frágil equilíbrio que Marina propusera poderia ser corroído. Enquanto discutiam, Marina percebeu uma sombra que ninguém mais parecia notar. Uma figura encapuzada enroscada nas árvores, respirando como quem não quer ser vista. Era pequena, ágil, talvez uma criança, ou um mensageiro que ainda não se revelara. O ar parecia mais denso ali, e Marina teve um pressentimento cruel. As decisões tomadas em clareira eram sementes, e sementes, quando espalhadas, poderiam brotar espinhos. Alguém dali não desejava uma luna humana. Alguém, talvez, preferia que Alder morresse com segredos enterrados. Naquela noite, Marina não dormiu. Ficou sentada ao lado de um fogo pequeno, os frascos espalhados como testemunhas silenciosas. Caio trouxe ervas e falou pouco, apenas o suficiente para que seus silêncios a não deixassem só. Conversaram sobre as cláusulas, sobre as providências, sobre o irmão de Marina. E, lentamente, sobre coisas que nenhum dos dois ousava nomear. O que significaria amanhecer ao lado de alguém que envelhecia tão rápido? Como conciliar afeto e dever? Havia, entre o ardor do fogo e o ressoar das folhas, uma intimidade que não precisava de beijos para ser verdadeira. Era o tipo de proximidade que nasce quando duas pessoas dividem um fardo. Mas o vale não era cúmplice fácil. Antes do amanhecer, uma patrulha voltou com notícias frias. Sinais de movimentação na rota leste, pegadas novas que sugeriam que espiões haviam mesmo rondado. O mensageiro do norte voltava com mais do que palavras. Trazia uma proposta velada para um tratado que envolveria casamentos políticos e troca de terras. Os olhos de Alder endureceram. Não negociaremos nossos mortos por promessas, rosnou. Mas havia uma nota de cálculo no final da frase. Marina entendeu ali outra ameaça. Aceitar poderia virar moeda de barganha. O empurrão emocional do ato começou então a fazer efeito. Marina já não era apenas a mulher do vilarejo. Tornara-se um graveto que podia iniciar fogueira, um sinal de mudança. E, como todo sinal, trouxe consigo reações, lealdades professadas que vacilaram, betas que viam seus lugares ameaçados, rivais esperando o menor tropeço para atacar. O puxão vinha de dentro, o medo de perder a si mesma enquanto tentava salvar tantos. Havia também o desejo escondido, um tipo de pertencimento que Marina nunca permitira a si mesma sentir. Era assustador, era também, estranhamente, sedutor. Nos dias seguintes, as condições foram esboçadas e testadas. Marina participou de conselhos, estudou mapas, ouviu relatos de batalhas antigas. Passou noites em vigília com Alder, aprendendo as palavras de honra e compartilhando suas próprias práticas de cura. Caio permanecia ao lado dela, oferecendo força sem exigir retribuição. Havia momentos em que Marina via Alder relaxar, rindo por algo pequeno, e pensava que havia beleza em uma vida vivida com intenção, mesmo que marcada pela perda. Essas pequenas alegrias eram como respiros entre ameaças iminentes. Porém, nas sombras, as bestas políticas se movimentavam.
Um emissário do clã dos ventos trouxe um presente envenenado, rumores sobre o passado de Alder, insinuando que a filha perdida não morreria por azar, mas por uma escolha que poderia ser usada para manchar seu nome. As palavras rasgaram a confiança que Marina começara a depositar. Por que ele esconderia isso? Perguntou ela, a voz pequena. Alder não respondeu de imediato. Seus olhos se tornaram cavernosos, como se algo pesado se encolhesse dentro dele. Marina compreendeu que havia segredos que não se entregavam sem custo, e que, para confiar plenamente, ela precisaria primeiro lidar com verdades que poderiam ferir mais do que curar. A tensão aumentou. Dentro do vale, discussões sobre segurança se tornaram frequentes. Aqueles que antes aplaudiram a possibilidade de mudança, agora temiam que ela trouxesse guerra. Marina sentiu a responsabilidade crescendo como uma sombra que tenta cobrir o sol. Sabia, no âmago, que a escolha de ficar ou partir não pertencia mais só a ela ou a Alder. Era um teste para toda a Alcateia. E enquanto a segunda lua se aproximava, os sinais de hostilidade nas rotas só aumentavam, como se o mundo inteiro aguardasse para ver se o vale sobreviveria àquilo que estava prestes a nascer. A notícia do mensageiro correu como fumaça por sob as portas. Havia, além das pegadas, cartas rasgadas e símbolos riscados nas árvores que indicavam um pacto antigo sendo reaberto. Na manhã em que a neblina ainda prendia as vozes, um grupo de betas trouxe algo que não se espera ver em tempos de paz. Um amuleto quebrado, meio enterrado, com as iniciais do clã Rivendell, antigos inimigos que não tocavam no vale há gerações. O amuleto, partido ao meio, era um símbolo claro. Alguém havia provado que podia desafiar as fronteiras e tocar nos ossos das antigas alianças. Alder segurou o objeto como se fosse uma ferida alheia. Seus olhos perderam o brilho por um segundo, e quando falou, a voz não era a do homem que pedira a Marina para ser Luna, mas a do Alfa que já havia comandado batalhas. Assinar isto em minha mão é lembrar de sangue e promessas quebradas, murmurou. Alguém quer reacender velhas ofensas. A revelação fez com que os conselhos propostos por Marina soassem não apenas sábios, mas urgentes. Se havia movimento, se rivais lembravam rancores, então a abertura que sua presença significava podia ser explorada por quem soubesse manipular medos. A mulher que cuidava do celeiro, uma voz simples da vida cotidiana, aproximou-se com olhos de quem vira muito e julgava pouco. E se eles não vierem só pelas terras? E se vierem pelo símbolo? Vocês se esqueceram de que lutamos com garras e com astúcia? Seu comentário foi um estalo que despiu a clareira de romantismo. A luta não seria apenas física, seria simbólica, política, emocional. Marina passou a noite inteira na pequena sala de mapas com Caio e 2 betas de confiança. Marcaram rotas, listaram aliados possíveis, compilaram nomes de velhos tratados. Havia trabalho prático a ser feito, e ela se viu envolvida não por dever, mas por uma espécie de princípio. Se aceitar as condições, precisava torná-las reais. Entretanto, quanto mais se aprofundava nas histórias e nos papéis de Alder, mais encontrava lacunas que cheiravam a silêncio calculado. A filha desaparecida de Alder aparecia nas crônicas como vítima de uma emboscada, mas os relatos eram curtos, redigidos com palavras medidas, como se alguém tivesse censurado memórias. Marina, que decifrava receitas antigas com a paciência de quem limava traços, percebeu que havia retalhos faltando no tecido das lembranças. Por que esconderam tanto? Ela perguntou ao velho beta de mandíbula cicatrizada, apontando para as páginas quase apagadas. Ele fechou os olhos por um instante como se tocasse uma pedra fria. O que foi enterrado nem sempre é por maldade, disse. Às vezes enterramos para proteger os vivos do que descobrimos. Outras vezes porque o enterro foi a nossa escolha, para evitar que a culpa nos devorasse. A resposta não a contentou. Marina precisava saber se a morte da filha fora resultado de sacrifício, erro ou vontade política. O que um alfa poderia esconder que justificasse uma vida perdida? Foi Caio quem a levou ao pé do pinheiro onde Alder costumava se sentar sozinho. O chão ali tinha marcas antigas de choro e de decisões. Ele não fala sobre isso, confessou Caio, evitando os olhos dela. Quando pergunto, ele me diz para cuidar do futuro e não do passado.
Mas eu o vi, Marina. Vi quando ele pegou o nome da filha e o cuspiu como se queimasse. Algo aconteceu, e eu precisei proteger o vale. Talvez não proteger a ela. A confissão caiu como gelo. Marina sentiu que a promessa de Alder de herdade e conselhos poderia colidir com a necessidade de proteger uma reputação que sustentava a coesão do clã. Decidida, Marina confrontou Alder numa manhã em que a neve fina desenhava rendas no ar. Encontrou-o no lago gelado, os dedos mergulhados na água pouco antes dela congelar completamente, olhando para o reflexo que a pele marcava. "Por que não contou sobre sua filha?" perguntou ela, sem rodeios. A pergunta era um golpe que precisava de resposta clara. Os olhos dele, habituados a medir ventos e traições, se perderam por um momento. "Porque contar é reabrir feridas que poderiam destruir o que resta", respondeu ele, num sussurro que parecia um medo antigo. "E porque, talvez, havia coisas que pensei fazer e que vocês não teriam entendido." A hesitação do Alfa soou como uma porta entreaberta. Marina percebeu que havia algo que envolvia a escolha, uma opção de ação que custara uma vida. "Você a sacrificou em nome do vale?" A palavra sacrificou pairou pesada entre eles como um aviso. Alder tremia, não mais por doença, mas pela culpa que o apertava. "Não é tão simples", disse. "Era uma guerra. Opções eram reduzir perdas, realinhar rotas, aceitar que alguns eram mais essenciais que outros. Eu tomei uma decisão que me persegue. Não havia justificativa para a perda, apenas a dureza de um comando que poderia ter sido cruel." Marina viu, nos olhos dele, a imagem de uma noite em que uma escolha foi feita sob fogo e medo. A dúvida cresceu. Se a filha fora morta por estratégia, quantas outras vidas poderiam ser consideradas meros cálculos no livro de Alder? A revelação retalhada fez com que a base de sua convivência se fragmentasse. Nos conselhos seguintes, betas que antes defendiam Alder agora pediam explicações. Marina surgiu como mediadora entre acusação e defesa, mas o papel que assumira começou a ferir. Quanto mais ouvia, mais via a linha entre dever e crime. A alcateia precisava de um herói, e não de um homem que poderia ter trocado sangue por linhas estratégicas. Ao mesmo tempo, havia uma multidão que via em Alder o único escudo contra a barbárie. Como lidar com duas verdades tão incompatíveis? Enquanto a tensão interna aumentava, cartas envenenadas chegaram ao vale. Acusações anônimas que insinuavam que Alder teria feito pactos com clãs rivais para proteger sua posição, e que a doença que agora o consumia poderia ser uma punição, mágica ou simbólica, de antigas traições. As palavras, escritas com tinta que cheirava a ferro, circulavam pelos alojamentos, deixando rastros de medo. Marina, lendo uma delas à luz de vela, sentiu-se repulsada não apenas pelas acusações, mas pela maneira como um povo inteiro começava a se esquecer do que realmente era responsabilidade coletiva. A culpa foi transformada em arma política. E em meio a tudo isso, a figura de Alder tremia, não apenas pelos males do corpo, mas pelas feridas que sua história abria. Numa noite de céu claro, quando a segunda lua se preparava para assumir seu trono prateado, um velho inimigo reapareceu. Thoran Rivendell entrou na clareira com a arrogância de quem acredita que o medo é um instrumento. Seu sorriso cortava, os olhos eram lâminas. Ele falou alto para que todos ouvissem. Aceitaram uma humana como Luna? Uma decisão curiosa para um clã que já foi forte. Talvez querem que nos tornemos protetores de um vale frágil. A provocação foi como jogar lenha na fogueira. Alguns betas instantaneamente cerraram fileiras. Outros, mais hesitantes, trocaram olhares que buscavam trilhas de saída. Thoran não veio apenas para insultar. Veio para negociar e manipular. Propôs alianças com promessas queimadas de ouro e terras. Ofereceu, nos seus termos, proteção em troca de influência. A presença dele abriu uma ferida pública. Havia membros do vale, betas com dívidas de pão, ômegas com medo pela família, que começaram a sussurrar que talvez um acordo fosse prudente. Marina ouviu e sentiu o peso de cada palavra como se fosse uma lâmina sobre sua garganta.
Aceitar a oferta significaria enterrar qualquer pretensão de autonomia. Recusar, no entanto, poderia significar trazer guerra. A discussão escalou para a violência verbal, e quando os gritos subiram demais, Caio se interpôs entre Thoran e Alder como um muro vivo. Havia nos olhos de Caio algo que transbordava, não apenas lealdade, mas medo. Medo de perder o lugar que amava, medo de que Alder fosse lembrado apenas por erros. "Nós não seremos peões", falou ele, com uma firmeza que surpreendeu até a si mesmo. "E não permitiremos que um homem aproveite a dor para tomar o que é nosso." Sua voz foi um ponto de virada. Muitos se uniram a ele. Porém, outros ainda viam em Thoran uma oportunidade. As fissuras se ampliavam. Marina, no meio daquele turbilhão, sentiu que suas condições, conselhos, proteção aos meio-lícans, tempo de aprendizado, eram reduzidas a um jogo de interesses. Sua posição, que pretendia conciliar, agora parecia incitar mais fissuras. Havia, em cada conversa subsequente, um fio de traição. E quando um mensageiro contou que no vilarejo de sua infância surgira um cartaz com a imagem da filha de Alder, taxado com mensagens cruéis, a fratura tornou-se pessoal. Alguém ali queria que o passado sangrasse, que as falhas do líder fossem eternizadas como um aviso. Na manhã em que a terceira lua estava há dias, uma facção liderada por um beta de olhar frio começou a exigir um julgamento público. Se o líder escondeu sacrifícios, se decidiu quem viveria e quem morreria, então que se lhe julgue, clamou. A voz ganhou adeptos. Marina viu o perigo de uma justiça transformada em vingança. Se a Alcateia decidisse agir sem ponderar, poderiam cavar uma vala que engolisse não só Alder, mas o próprio vale. Ela tentou argumentar pela reflexão, pela verdade compartilhada, mas as emoções eram torrentes que varriam qualquer ponte de razão. No fundo, Marina entendia a dor que levava a esse clamor. Sangue chamava por explicações. Mas também percebeu que as feridas expostas poderiam ser exploradas por rivais externos que aguardavam, famintos, o momento de atacar. A fragilidade de Alder atraía tanto compaixão quanto desgosto, e entre as duas havia quem escolhesse a violência como resposta. A Alcateia, dividida entre lealdade e ódio, caminhava para um ponto de ruptura. Marina sentiu, pela primeira vez, o peso real de sua condição. Não era apenas uma escolha pessoal, era uma responsabilidade que podia salvar ou destruir. A tensão culminou numa noite em que o vento trazia promessas de chuva. Um grupo de insurgentes armados com lanças improvisadas e corações inflamados irrompeu na clareira, exigindo respostas e sangue. A luta, quando veio, foi rápida e suja. Amigos antigos se olhavam como estranhos, enquanto Alder, fraco, tentava ordenar, e Caio defendia com ferocidade. Marina se viu no epicentro, curando feridas por instinto, segurando mãos que tremiam, gritando para que parassem. A cena, sangrenta e necessária, mostrou a todos o quão frágil era o tecido que os mantinha unidos. No silêncio pós-batalha, com corpos empilhados e vozes ainda ecoando, Marina percebeu que as fraturas não eram apenas do corpo social do vale, eram internas. Havia divisões profundas que não se fechariam com acordos simples. A confiança fora quebrada e para que se reconstruísse seriam necessárias verdades mais do que promessas. Marina olhou para Alder, deitado entre os entulhos, e viu um homem reduzido à sua humanidade, cuja tentativa de reparação não foi suficiente para apagar decisões do passado. Ela sentiu então que a única forma de seguir seria revelar tudo. A verdade sobre a filha, os pactos antigos, as escolhas que tivera de fazer. Mas a verdade, pensou, podia ser tão destrutiva quanto a mentira. Enquanto o vale sangrava e se remendava em silêncio, Marina entendeu que a terceira lua que se aproximava não traria apenas cura ou morte para Alder, traria um veredito para todos. E as escolhas que viriam, de expor, de esconder, de lutar, marcariam não só o fim de um alfa, mas o nascimento do que o vale poderia vir a ser. As fraturas existiam, as verdades pulsavam,
E no centro de tudo, Marina sentiu a urgência de decidir. Seguir com a promessa que fizera a si mesma de proteger os desamparados e exigir justiça, ou manter o silêncio em nome de uma estabilidade que já se provava frágil. A terceira lua prometia respostas, e com elas a chance de que o vale se reconstruísse, ou de que se desfizesse em pedaços que ninguém mais poderia costurar. A fumaça das tocas ainda subia quando a clareira acordou num silêncio pesado, como se todos esperassem que algo maior dissolvesse a tensão ou a transformasse. Marina ajoelhou-se ao lado de Alder, as mãos trêmulas de quem tinha visto sangue e também havia derramado lágrimas que não sabia nomear. O rosto dele estava pálido como a própria lua. Respirava curto, cada inalação uma vitória sobre a fraqueza. Caio estava em pé, as mãos marcadas de terra e sangue, o queixo cerrado como quem suporta uma maré. Ao redor, os betas recolhiam os feridos, e os olhos de muitos ainda brilhavam com a sombra da traição. A terceira lua se aproximava, e com ela a necessidade de um ato decisivo. Marina sabia que a verdade teria de ser dita, mas não da forma que a raiva exigia. Não buscava vingança, buscava reparação. Levantou-se, movendo-se com a calma que aprendeu nas mesas de sua mãe, onde cada poção exigia precisão e paciência. Limpou as mãos na saia e, com voz que cortou o ar, disse: Alder Caelon, você precisa falar. Não para se justificar, para que todos saibam o que custou e por que foi feito. Se vamos reconstruir, teremos de enterrar mentiras e plantar verdades. As palavras caíram como uma ordem doce. Havia ternura e também rigor, o tipo de comando que não usurpa, mas convida. Alder olhou para ela, os olhos gotejando confissões não ditas. A doença arranhava seus ossos, mas ali, diante daquele círculo de faces esgotadas, havia ainda alguma autoridade que vinha da honestidade. Se eu falar, murmurou ele, a voz rachada, posso perder o pouco respeito que ainda resta. Posso também perder a paz que as mentiras me deram. Marina aproximou-se, segurou a mão dele. Sua pele era como seda fina. Ou pode ser que você encontre perdão onde não esperava, respondeu. A verdade dá aos outros a possibilidade de escolher, e a escolha é o primeiro passo de qualquer cura. E então ele falou. Não foi uma confissão teatral nem um monólogo grandiloquente. Foi a narrativa dilacerada de um homem que, em guerra e desespero, trocara possibilidades por promessas. Contou sobre a filha que vira diminuir sob fogo. Contou sobre decisões tomadas em minutos, sobre rotas que precisavam ser defendidas e sobre a culpa que se instalava como uma sombra constante. Havia em suas palavras fragmentos de arrependimento tão profundos que quem ouviu sentiu o estômago apertar. Não houve desculpas fáceis, houve explicações ásperas e verdadeiras. Quando terminou, o silêncio foi longo e pesado. Algumas faces caíram, outras ficaram mais suaves. Havia traição? Talvez. Havia também o entendimento de que, em tempos de fome e batalha, escolhas cruelmente calculadas eram feitas por toda a liderança que desejasse manter um povo vivo. Marina sentiu no centro de si uma mistura de revolta e compaixão que a feriu tanto quanto curou. Ainda assim, ela assumiu o que mais temia, falar em nome dos que não podiam mais falar. Podemos julgar, disse ela por fim, a voz firme, ou podemos reparar. Julgamento também é justiça, mas reparação é ação. Se a alcateia quer punição, que venha com verdade e não com linchamento. Eu proponho algo diferente, um tribunal de honra, liderado por membros de confiança e por representantes dos clãs vizinhos neutros. Que se investigue, que se ouça, mas também que se decida por medidas que reconstruam vidas, não que simplesmente removam um nome. Havia ousadia na proposta, pois Marina pedia que o povo escolhesse um caminho de restauração e não de destruição. Caio apoiou a ideia com mais força do que ela esperava. Se vamos sobreviver, disse ele, precisamos mais de estruturas que prendam o ódio do que de punições que alimentem o ciclo. A alcateia tem que aprender a curar com mãos firmes, não com vontade de sangue.
A fala ressoou como um golpe de mar. Muitos concordaram, outros cerraram os dentes. Havia medo de indulgência, mas também havia o cansaço de guerra sem fim. No dia seguinte, missivas foram enviadas. Marina e Alder supervisionaram a convocação de representantes dos clãs neutros, um gesto que buscava transparência e garantia de que nenhuma decisão fosse apenas interno desejo de vingança. O mercado do vilarejo fervilhava com rumores quando a caravana de Thoran voltou com recusa. O inimigo antigo queria fraqueza, não justiça. Essa reação confirmou aquilo que Marina temia. Rivais aproveitaram a crise para pressionar. Era hora de ação concreta, não apenas palavras. A terceira lua nasceu com um brilho cortante. A cerimônia do tribunal foi marcada para o meio do dia, quando o frio era menos cortante, e a clareira podia ser testemunha de compromissos. Marina subiu a um estrado improvisado, suas condições escritas em pergaminos que segurava como promessa. Ao seu lado, Alder, fraco, mas ereto por vontade, deu sua bênção para que a investigação seguisse. Se há culpa, disse ele, que ela seja provada em luz. Se há arrependimento, que ele seja visto com olhos que sabem perdoar, e também com os que sabem julgar. O tribunal ouviu testemunhos cruéis e ternos. Betas falaram de noites de fome, de patrulhas que não voltaram. Ômegas lembraram das promessas de Alder e do medo que ele também enfrentara. Marinhas, que antes haviam cuspido o desdém por líderes que tomavam decisões difíceis, agora choravam ao relembrar a filha de Alder. Não para justificá-lo, mas para entender como o coração humano e Lupino se entrelaçavam. As evidências mostraram que decisões foram tomadas para salvar rotas vitais. Também revelaram que, em algumas ocasiões, outros caminhos poderiam ter sido explorados, e não o sacrifício direto de vidas individuais. Quando o veredito se aproximou, a clareira estava dividida. Alguns queriam a queda de Alder, outros a manutenção de sua liderança, porém com reparações. Marina, cuja proposta originária ganhara forças, apresentou um plano: reparações imediatas para as famílias que perderam entes, reestruturação do conselho, proteção explícita a meio-lícans e um juramento público de Alder que incluía renúncia a decisões unilaterais em tempos de paz. Não peço perdão para apagar, disse Alder com voz falhando. Peço chance de remediar. Que meu último ato seja de reconstrução e não de imposição. A humilhação transformou-se em coragem quando ele assinou o compromisso com a mão que tremia. Mas o clímax ainda ardera em outra frente. Ao cair da tarde, quando o tribunal se dispersava e a fumaça dos fogos subia, mensageiros trouxeram notícias de um ataque iminente. Thoran, enfurecido com a recusa de manipular o vale, juntara mercenários e aliados relutantes para investir sobre o território. Não era apenas um duelo de palavras, era uma tentativa de tomar terras e honra à força. A clareira estremeceu. Marina sentiu a adrenalina como uma chama que a despertava por completo. O tempo para discursos havia passado. Era hora de reivindicar. Alder já não podia cavalgar como antes, mas recuou para o comando com uma coragem contrita. Se vocês me confiaram uma alcateia, disse ele, voltando o olhar para Caio e depois para Marina, então faremos o que líderes fazem, enfrentaremos a ameaça juntos. Caio ajoelhou-se, prometendo a vida em defesa do vale. Marina, sem hesitar, alinhou-se ao lado deles. Não era a posição que imaginara, mas a decisão era clara. Ela escolhera ficar. A batalha que veio foi feroz. Sob a lua que brilhava alta, lâminas e garras colidiram. Marina movia-se com a precisão das ervas que preparara. Cortava, bandajava, orientava. Havia momentos em que pensou que seria apenas curadora, mas então viu Caio cair sobre um golpe e não hesitou. Aliou a ciência de suas mãos com uma coragem improvisada. Com faca e uma herbácea mistura que ardia nos músculos, ela ajudou a controlar hemorragias e, quando necessário, empunhou uma lança para proteger quem estava ao lado. A linha entre humana e lupina dissolveu-se na urgência. No auge do confronto, Thoran avançou direto para Alder, buscando um fim simbólico. Caio interveio, mas foi ferido com gravidade.
Marina, vendo a queda do jovem que amava o vale mais que a própria vida, lançou-se entre Thoran e a costa do líder. A manobra foi tão desesperada quanto necessária. Recebeu um golpe destinado ao alfa. A dor cortou-a como gelo e por um momento pensou que havia errado tudo. Mas, enquanto caía, olhos presos ao céu lunar, ouviu agar seu nome com uma fúria antiga e um amor renovado. A intervenção mudou o rumo. A coragem de Marina inflamou os corações dos que lutavam. Caio, ferido, foi erguido por mãos que agora lutavam não apenas por território, mas por pessoas. Thoran encontrou resistência que não esperava. A união de um povo que decidira naquele momento que queria algo mais do que guerras antigas. No fim, os mercenários recuaram. A honra de Thoran foi ferida, sua arrogância punida pela determinação que surgira do que antes fora apenas um símbolo, uma luna que escolheu lutar ao lado dos seus. Quando a lama secou e o ruído cessou, Marina estava sentada no chão, a respiração lenta, o corpo marcado. Alder juntou-se a ela, ajoelhando-se com a dificuldade de quem envelhece a cada passo. Suas mãos encontraram as dela, e por um instante tudo foi simples. Dois seres feridos, unidos por um propósito maior. Caio, apoiado por outros, sorriu de canto. Havia dor, sim, mas também gratidão. A noite terminou com juramentos renovados e com um plano de reconstrução mais amplo do que qualquer um imaginara. Marina não era apenas a mulher que aceitava condições. Agora era um pilar vivo, uma líder que provou seu valor. Havia perdas e havia preço, mas também havia algo que antes parecia impossível, a possibilidade de que o vale renascesse não pela força de um único nome, mas pela coragem coletiva de quem escolheu enfrentar a verdade e depois lutar por ela. A última imagem daquela madrugada foi simples e profunda. Marina, Alder e Caio, ombro a ombro, observando a lua alta. Não havia promessas fáceis, havia cicatrizes e a determinação de curá-las. A terceira lua ainda brilhava, e com ela vinha a certeza de que se a cura existia, seria mais que um milagre, seria um pacto, tecido por mãos que agora sabiam ferir e também sarar. A clareira amanheceu como um corpo que tenta recompor-se. Marcas de sangue misturadas à geada, odores de fumaça e ervas, e o silêncio pesado de quem perdeu algo na noite. As mãos que antes tremiam por medo, agora tremiam por tarefa. Ninguém conseguia mais fingir que as coisas voltariam a ser como antes. Marina levantou-se cedo, o corpo ainda marcado por cortes que ardiam ao tocar o ar frio. Olhou ao redor e viu rostos cansados, mãos que sustentavam mais do que o físico. Sustentavam decisões, arrependimentos, esperanças remendadas. No centro de tudo, Alder Caelon apoiava-se numa bengala improvisada, os olhos afiados apesar da palidez. E Caio movia-se entre os feridos com uma calma adquirida na dor. A primeira tarefa do novo normal foi prática. Reorganizar a patrulha, fortalecer as rotas de comércio com sinalizações e sentinelas, estabelecer pontos de cura que não dependessem apenas de Marina. Ela introduziu modelos de trabalho partilhado nos conselhos, não para tirar a autoridade de ninguém, mas para dispersar o peso que uma liderança solitária carregara por gerações. Havia resistências, claro. Tradições enraizadas não se desfazem com palavras. Mas a urgência do ataque de Thoran e a exposição das decisões passadas criaram uma janela para experimentar formas novas. Betas receberam responsabilidades claras. Ômegas passaram a ser consultadas sobre logística de alimentos. Meio-lícans ganharam um espaço na guarda, com equipamentos adaptados e treinamento que reconhecia suas diferenças sem os estigmatizar. Marina trabalhou incansavelmente, mas aprendeu também a delegar. Convidou 2 velhos betas que ainda tinham crédito de respeito entre os mais céticos e os tornou colíderes das patrulhas. Caio recebeu a coordenação das defesas noturnas, função que desempenhava com a fúria calma de quem tinha muito a proteger. Alder, por sua vez, manteve o papel de conselheiro maior, não por vaidade, mas porque sua experiência e reconhecimento eram necessários para que o vale se mantivesse unido.
A diferença era que, agora, suas decisões eram tomadas em mesa comum, com testemunhas e com o princípio de reparação por trás de cada escolha difícil. Aos poucos, a alcateia começou a respingar confiança, onde antes havia ceticismo. Pequenas vitórias solidificaram a ideia de que a mudança era possível. Rotas de contrabandistas foram fechadas. Uma antiga fonte de água, antes abandonada, foi limpa por uma equipe mista. Crianças meio lícans receberam tutoria de caçadores experientes que entenderam que ensinar era também proteger. Essas ações, aparentemente simples, começaram a costurar a comunidade. Não foi romântico nem fácil, foi árduo, feito de prazos, discussões e falhas. Mas cada falha virou um aprendizado que Marina registrava em mapas e listas, como fazia antigamente com receitas medicinais que exigiam correções. A relação entre Marina e Alder também reconfigurou-se. O que havia entre eles não se transformou num romance fácil e florido, não naquele terreno marcado por perdas. Crescia antes um respeito tenso, que se transformava em afeto contido. Havia noites em que Alder, vencido pelo cansaço, segurava a mão de Marina sem pedir nada além de companhia. E ela, com as palmas calejadas pelo trabalho de cura, permitia o gesto. Eles conversavam agora com franqueza que antes não existira, sobre a culpa que o consumira, sobre as ocasiões em que ele escolhera o que julgara menor mal, sobre os receios dela de perder autonomia. As conversas não curavam tudo, mas tornavam possível uma coexistência onde o erro era reconhecido e o reparo pensado. Caio e Marina aprenderam a ser parceiros além da alcateia. Suas conversas, que antes tinham subtexto, tornaram-se confidências práticas. Ele lhe contou uma noite sobre a vez em que tivera medo de falhar ao proteger Alder. Ela falou sobre o irmão e sobre como a sensação de não pertencer a lugar algum a moldara. Entre eles, havia agora um laço de companheirismo que não precisava de rótulos. Caio, ferido, recebeu cuidados que o fizeram recuperar velocidade e firmeza, e Marina viu no sorriso cansado dele a certeza de que o vale encontrara novos pilares. A proposta de justiça que Marina apresentou, Tribunal de Honra, Reparações e Reformas, foi implementada com críticas e aplausos. As investigações confirmaram que, em muitos casos, as escolhas de Alder haviam sido brutais, mas compreensíveis dentro de um contexto de sobrevivência extrema. Em alguns pontos, havia negligência que exigia responsabilização. O veredito do tribunal foi, portanto, híbrido. Alder foi exortado a cumprir uma série de reparações públicas, a ceder autoridade em decisões rotineiras e a participar em projetos de reconstrução das famílias afetadas. Não houve exílio, mas houve despojamento de prerrogativas individuais. Para alguns, a punição foi pouca, para outros, foi o começo de uma reconciliação tão difícil quanto necessária. Os clãs vizinhos, observando a forma transparente como o vale lidara com suas feridas, reagiram com um misto de respeito e cautela. Alguns enviaram emissários para negociar tratados baseados em cooperação em vez de dominação. Outros, como Thoran, lamberam as feridas da derrota e se mantiveram como ameaça remota. Marina soube desde o início que a paz seria frágil. Trabalhou para criar pactos que incluíssem intercâmbio de conhecimentos, curandeiros trocando técnicas, guardas ensinando estratégias de reconhecimento para tornar as alianças úteis e menos propensas a traições por ganância. No vilarejo, o legado da filha de Alder recebeu um lugar silencioso e respeitoso. Marina, impulsionada pela própria dor do irmão, ajudou a erguer um pequeno memorial próximo ao pinheiro, onde tantas decisões haviam sido tomadas. Não era monumento de louvor, mas de lembrança. Um lembrete de que escolhas feitas em desespero deixavam cicatrizes que exigiam cuidado. O ato simples de lembrar juntos foi um passo simbólico que ajudou a humanidade do Vale a reencontrar a compaixão que a guerreira política muitas vezes ofuscara. Com o passar das semanas, a doença de Alder demonstrou ser cruenta, mas a comunidade aprendeu a adaptá-la à sua rotina. Ele descansava mais, delegava mais e as decisões importantes eram tomadas em conjunto.
As 3 luas que lhe restaram assumiam agora um aspecto diferente. Não era um prazo para um pedido pessoal, mas um período de transição cuidadosamente planejada. Marina, fiel à sua condição de luna não submissa, registrou cláusulas que asseguravam participação real aos meio-lícans e proteções institucionais que não poderiam ser revertidas com a morte de um único líder. Seu ato final, antes de assinar qualquer documento que vinculasse o vale, foi inserir salvaguardas para que a autonomia individual e a justiça coletiva se mantivessem. No fim, o novo normal que nasceu do confronto e da confissão era menos uma restauração do passado e mais a construção de um futuro que não repetisse os mesmos erros. O Vale do Luna ficou menos romântico, talvez, mais humano certamente. Líderes que eram servos, leis que exigiam transparência, comprometimentos que exigiam ação e reparo contínuo. Marina não perdeu sua independência, ela a redefiniu. Ao aceitar ser Luna, não se tornou um selo de legitimidade para Alder, tornou-se uma agente de mudança que usou a posição para proteger os vulneráveis e para transformar a autoridade em responsabilidade. A última imagem do ato foi simples e íntima. Numa manhã branca, depois de uma reunião longa, Marina, Caio e Alder caminharam até o pinheiral. O ar cheirava a neve e a ervas secas. Pararam em frente ao memorial recém-feito. Alder segurou a mão de Marina com força contida, como se quisesse agradecer sem palavras. Caio, ao lado, tocou o pinho e murmurou uma promessa de guarda. A lua, ainda visível no céu matinal, parecia menos julgadora agora. Era testemunha de um povo que aprendera, pela dor, a costurar as fraturas. Não havia final perfeito, apenas trabalho, um contínuo recomeço que exigia coragem, paciência e amor transformador. E assim, no novo normal, o Vale respirou pela primeira vez como uma comunidade que havia escolhido, além do medo, a responsabilidade de cuidar uns dos outros.